Olá amigos, e hoje eu vou falar do Flamengo, então se preparem. Eduardo Bandeira de Melo e Diego, duas figuras flamenguistas que para muitos torcedores são imunes a críticas. Será mesmo? Eu acho que não. Eduardo Bandeira de Melo, um grande gestor, presidente do Flamengo, finalizando o seu segundo mandato, aí 8 anos, se eu não me engano, 8 anos, são 4 anos aí a gestão do Flamengo, então são 8 anos. Porém, apesar de um grande gestor, aparentemente, pelo menos, eu não sou nenhum especialista em economia, mas ao meu ver, foi o melhor gestor dentro do futebol que eu já vi. Ele pegou um Flamengo atolado de dívidas e deixou, ou vem deixando, aparentemente, o Flamengo bem financeiramente. O que não é preciso também ser nenhum bambambam da economia para isso, já que o Flamengo é o time que mais tem renda e mais tem, por exemplo, cota de TV e uma torcida que compra, que vai ao estádio, enfim, o dinheiro sempre entrou muito no Flamengo. Ao meu ver, o Bandeira de Melo nada mais fez do que gastar menos, do que arrecada, porque no Flamengo ainda vai sobrar uma bela graninha para contratar bons jogadores. E aí entra o problema do Eduardo Bandeira de Melo: futebol. Ele sempre teve problema no futebol e os resultados de campo do Flamengo na sua gestão chancelam isso aí. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 2013 de forma completamente casual, com o Jaime de treinador, um treinador interino, ninguém esperava que fosse treinador do Flamengo. Foi campeão de forma casual, tão casual quanto o Campeonato Brasileiro de 2009, e a partir daí ganhou, se eu não me engano, 3 campeonatos cariocas, o que é muito pouco para uma gestão de um clube atualmente rico, com condição de brigar sempre no topo. O Flamengo poderia e deveria ter ganho mais. Mas é lógico, isso não é culpa só do presidente, mas é culpa também da sua equipe, da equipe que ele colocou à frente do Flamengo. Mas eu acho que o maior problema do Eduardo Bandeira de Melo não é nem os resultados de campo, e sim sua postura, principalmente na imprensa. É um presidente agregador, isso não é o problema, ele ser um presidente que proteja os seus comandados. Agora, ele é um presidente que claramente não sabe ser criticado. Ele sempre usou do artifício, deixa bem claro que entre aspas, é a oposição. Quando tem alguma crise no Flamengo, é sempre culpa da oposição. Tudo que acontece no Flamengo de ruim é culpa da oposição. É mesmo culpa da oposição? Beleza, então dê nome aos bois. Fale quem está por trás da invasão no aeroporto, que quase aí teve um problema mais grave. Quem está por trás disso, senhor Bandeira de Melo? Quem que é? Dê nome aos bois, diga quem é, diga quem são os culpados. É muito fácil se esconder atrás do a oposição quando existe uma crise, problemas internos. Ele não tem aí senso crítico próprio, ele não consegue enxergar os seus erros, demora muito para tomar alguns tipos de atitudes. Alguns profissionais bem duvidosos fizeram e fazem parte ainda da equipe de futebol do Flamengo, sendo que hoje ele é o gestor do futebol do Flamengo. O Flamengo não tem exatamente um chefe do futebol, não sei nem como é que se diz isso. É o próprio Bandeira de Melo que já mostrou que não tem competência para isso. Ele deveu muito nessa parte ao Flamengo, foi um grande presidente financeiramente, mas na gestão de grupo deixou muito a desejar. O problema é que quando você diz isso, os flamenguistas já vêm de ataque para cima de você, como se não fosse possível o Bandeira de Melo ter defeitos, inclusive na gestão, porque tem coisas bem suspeitas sobre ele. O Conselho Fiscal do Flamengo está atrás de resposta para algumas questões que eles fazem, como por exemplo, um aumento bem duvidoso de premiação para os cargos de confiança do Bandeira de Melo no Flamengo com os últimos resultados. Existem números no balanço do Bandeira de Melo que tem sido contestado pelo Conselho Fiscal do Flamengo, não é por mim não. Agora, o Conselho Fiscal do Flamengo é a oposição, vai e prova, coloque na mesa, não se esconda atrás dos problemas. Esse é o maior erro do Bandeira de Melo à frente do Flamengo. E um dos seus maiores garotos propagandas é o Diego, camisa 10 do Flamengo, antigo camisa 35, que sempre foi um bom jogador, mas nunca foi um jogador que resolvesse jogos, um protagonista. Ele sempre foi um excelente coadjuvante desde a época de Diego e Robinho em 2002. O grande protagonista do Santos, lógico, gente, a minha visão de futebol, tá? Era o Robinho, e o Diego sempre foi o seu coadjuvante. Jogou por muito tempo na Europa como coadjuvante, não que seja errado ser coadjuvante, mas ele foi contratado no Flamengo para ser o protagonista. Muitos cobram dele protagonismo. Não é o meu caso hoje. Há um ano para mim que o Diego não vem jogando bem nem como coadjuvante. O Flamengo é um time que hoje exige velocidade.
tem ali o Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, jogadores verticais que jogam sempre visando gol, né? O Lucas Paquetá, aliás, vale um capítulo à parte pra ele, nem vou entrar muito em detalhe não, pra mim esse menino é craque. E o Diego, quando a bola para no pé dele, é aquela coisa, enceradeira pra lá, cisca pra cá, levanta a cabeça, olha pra cá, olha pra lá e acaba tocando pro lado, o que atrasa o jogo do Flamengo. Mas eu especificamente não queria falar do futebol do Diego, e sim da sua postura perante as câmeras. Ele é considerado o grande líder do Flamengo, apesar do capitão ser o Hever, é sempre o Diego que vai dar a entrevista, é ele que vai lá quando a coisa tá ruim e dá a sua cara a bater, e isso é admirável, porém ele sempre mantém os seus discursos pasteurizados, não sei nem se eu posso dizer assim, aquela coisa, não, a gente tentou, o clube fez o máximo, o Flamengo tá aí, gente, o Flamengo tem jogado mal, agora que tem começado a melhorar, graças aí a uma mudança que o Barbieri fez, que eu gostei muito, foi o recuo do Paquetá, e aí adiantou o Diego mais pra perto da área, que é onde eu acho que ele rende mais, porque ele chuta bem, ele faz gols, inclusive pra mim o auge da crítica ao Diego foi a sua comemoração contra o Ceará, que muitos elogiaram, porque ele foi lá abraçar o torcedor, mas alguns jornalistas, citando só alguns, Juninho Pernambucano, que não é jornalista, mas é comentarista e é um que eu respeito muito, mas bons jornalistas como Mauro César Pereira, que é um mala pra muita gente, mas é um jornalista que não bebe da fonte oficial do clube, ele vai, ele apura, ele busca fontes, ele tenta sempre descobrir aquilo que a TV oficial do clube não mostra, porque tem muito torcedor que gosta de ver só o que a TV oficial do clube mostra. Pra ele não tem problema no vestiário, não tem problema interno, não tem crise, pra ele é sempre aquela coisa bonita, e o torcedor critica o jornalista que vai lá buscar o problema do seu clube, quando o jornalista na verdade está fazendo um grande favor pra ele, que é não deixar as coisas na surdina, né, na escuridão. Mas enfim, continuando, Mauro César Pereira, Juninho Pernambucano, Jean Oddi, Juca Kfouri, jornalistas que consideraram a comemoração do Diego demagógica, ou até inteligente, como o Jean Oddi falou no Linha de Passe. Realmente, foi inteligente por um certo ponto, ele conseguiu, entre aspas, virar o jogo. Agora, ele não foi honesto, principalmente nesse atual momento da nossa sociedade, não só do futebol. Por exemplo, usando o exemplo do Dudu, que foi ameaçado pelos torcedores do Palmeiras, teve aquele problema todo lá no Palmeiras, fez um gol, porque ele é pago para fazer gol e ele não pode deixar de jogar, isso sim é profissionalismo, e não comemorou. Muita gente criticou o Dudu, mas eu achei a sua comemoração muito mais honesta, principalmente com o momento. Ele é o craque do time, é o capitão do time, ele não precisa chancelar um comportamento como o da torcida do Palmeiras de ameaça. Isso não pode ser aplaudido. E a sensação que ficou com o Diego, depois do jogo, ele ainda teve a imbecilidade, me desculpa falar assim, de dar uma entrevista dizendo que ele contrataria segurança para poder jogar com a camisa do Flamengo. Gente, isso é um absurdo sem tamanho, né? A impressão que ficou é o seguinte, beleza, aplaudir aqui, ó, valeu a pena. Sigam indo no aeroporto, dando porrada no jogador, ameaçando o jogador, porque isso vai dar certo. O capitão do time falou que deu certo. E isso sim é ser a favor da violência. O Diego, como capitão do time, um jogador que deveria ter mais personalidade, deveria ter uma postura diferente na minha visão, como muitas vezes o Petkovic teve com a camisa do Flamengo, deixando clara a sua insatisfação, Romário, Edmundo, entre outros tantos. O Diego é mais o bom moço. O problema não é ele ser o bom moço, o problema é ele chegar, após ter sido quase agredido no dia anterior, aí ele abraçou a torcida do Flamengo. O problema não foi nem isso, eu tenho certeza que não foi a intenção dele também, né? Ali foi um gesto mais para apaziguar, né? Deixar, fazer as pazes com a torcida, com o verdadeiro torcedor do Flamengo, que é um torcedor que apoia o time, não fica preocupado em bater em jogador, mas, principalmente a sua entrevista no fim do jogo, chancelou a violência. Essa foi a sensação que eu tive, pelo menos, e não foi só eu não, pode dizer que o Felipe não é doido, o Felipe é maluco, anti-flamenguista, não tem nada disso. Muita gente teve essa sensação também, Diego dizendo que jogaria no Flamengo com segurança, tá errado. Nesse ponto eu sou muito mais a atitude do Dudu, foi uma atitude muito mais sincera de dentro, e a sensação que eu tive é que ele deu aquele abraço ali, mais mesmo pra livrar dele, o que pra mim é o egoísmo com o futebol brasileiro, porque era uma grande oportunidade do Diego bater de frente com a violência aí no futebol. Não é um problema só da torcida do Flamengo, é um problema de nossa sociedade brasileira, hoje tão polarizada, em que muitos aqui vão me ouvir e vão falar que eu sou um idiota, que eu devia apanhar por estar falando isso, mas enfim, esse é o problema da nossa sociedade e eu achei que o Diego perdeu uma grande oportunidade. É isso.
Talvez tenha ficado faltando alguma coisa que eu queria falar sobre Bandeira de Melo ou sobre o Diego, mas é basicamente isso, tá bom, flamenguistas? Não precisam me odiar, eu continuo adorando futebol, vou assistir os jogos do Flamengo sempre e vou querer sempre ver um bom futebol, inclusive do Diego. Por isso que eu cobro tanto ele dentro de campo. Eu acho que ele tá dando muito pouco pro que ele recebe e pelo que ele já fez no futebol, beleza? Grande abraço e valeu!